Hoje daremos início, então, à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 1. E nessa aula, então, nós vamos abordar aí a revisão de alguns conceitos, né, que eles são básicos para a gente resolver balanços materiais, tá certo? Pois os balanços de massa são, né, a primeira parte do conteúdo aqui da nossa disciplina, e esses conceitos a gente vai acabar utilizando eles a todo instante, né, a cada exercício, a cada situação, a cada problema, a gente vai precisar, né, retomar e utilizar isso para o cálculo aí dos balanços de massa. Então, né, basicamente vou falar um pouquinho sobre a representação de fluxogramas de processo, tá bem? Então a gente vai fazer um balanço de massa, a gente precisa delimitar um sistema, uma fronteira, um volume de controle, tá certo? Para detectar o que está atravessando essa fronteira, né, o que está entrando e o que está saindo. Então, para isso a gente tem que ter uma representação de maneira gráfica, né, um fluxograma de processo, e atrelado então a essas correntes que entram e saem do processo, nós temos as propriedades de cada uma dessas correntes em relação, né, à sua vazão, que pode ser mássica, molar ou volumétrica, e também a sua composição, né, que pode ser dada também em bases molares ou mássicas, e saber diferenciar e compreender um pouquinho, né, o que é fração, o que é composição e concentração, que às vezes, né, algumas pessoas confundem, às vezes, né, acaba utilizando uma no lugar da outra, e isso acaba comprometendo, né, os cálculos e o equacionamento dos balanços de massa. Bom, então inicialmente, falar um pouquinho sobre um fluxograma, tá certo? Então, antes da gente falar de fluxograma de processo, que é o que o engenheiro químico, né, estuda, o que o engenheiro químico avalia, nós falamos então da definição geral de fluxograma, tá certo? Então o fluxograma, né, ou um diagrama de fluxo, né, como a gente pode chamar também, é a amostra visual, né, de um passo a passo de ações que envolvem um determinado processo, tá certo? E no caso aqui da realidade do engenheiro químico é um processo químico, um processo físico-químico. Então esse fluxograma ele representa graficamente, né, as situações, fatos, relações a partir de certas simbologias e textos, tá certo? Então no fluxograma a gente tem que ter simbologia e tem que ter texto para a gente conseguir interpretar, visualizar e entender o que está acontecendo, né? O que é esse passo a passo que a gente vai avaliar e eventualmente vai realizar um balanço de massa ou um balanço de energia. Então, antes da gente falar dos fluxogramas de processo, trouxe aqui uns exemplos, né, de fluxogramas gerais, só para a gente verificar, como por exemplo aqui um fluxograma que traz como é registrado, né, como é feito o procedimento, né, de solicitação, né, de um pedido de pizza, por exemplo, né. A gente tem uma série de etapas que acabam acontecendo sempre que uma pessoa vai pedir por telefone, por exemplo, uma pizza. Essa pessoa, né, ela tem que ligar, o atendente lá do outro lado vai atender o telefone, vai ver se o cliente tem ou não cadastro para às vezes emitir, né, CPF na nota ou passar, né, um certo código promocional, registrar o pedido da pizza, né, verificar se tem algum adicional, se tem alguma observação, né. Então, para cada situação, para cada uma dessas etapas, cada um desses passos que ele vai seguindo, ele vai então passando por uma etapa e a gente consegue representar todo esse procedimento, vejam, até que ele possa informar o valor do pedido para o cliente na forma de um fluxograma, tá certo? Então, né, basicamente, qualquer situação, qualquer processo, por mais simples ou básico que pareça, ele consegue ser representado num fluxograma que traz essas informações para a gente, tá certo? Passando por cada uma dessas etapas. Um outro exemplo, né, também, deixa eu voltar aqui, acho que ele está pulando aqui, deixa eu deixar assim, o procedimento, né, de verificar uma lâmpada que eventualmente queimou, tá certo? Uma lâmpada, às vezes, ela pode não estar funcionando, e aí você quer trocar essa lâmpada, você vai verificar se ela está plugada, né, de maneira correta, se não é só um mau contato, depois você vai verificar... Oi? Diga. Seu áudio tá cortando bastante, não sei se é só pra mim, mas... Deixa eu ver, tá cortando ele tá dando também? uma cortada. Tá. Agora melhorou, parou? Hein? Melhorou? Uhum. Tá. Bom, então eu mexi aqui no microfone, dei uma puxadinha, tá?
E aí vamos adiante então, acho que melhorou, às vezes era só o fio, alguma coisa aqui. Então, né, querendo ou não, nesse procedimento aqui, eu acabei seguindo, né, as etapas de um fluxograma também, né? Recebi a informação de que o microfone não estava funcionando, aí fui verificar se o problema, né, poderia ser algum aviso aqui no computador, depois fui verificar o meu microfone, se o fio dele estava, né, esticado, se estava certinho. Então, né, só para também ilustrar, né, uma situação que aqui, né, qualquer procedimento, qualquer etapa a gente conseguiria, né, eu poderia fazer um fluxograma descrevendo aqui como eu fui verificando, né, se o microfone estaria funcionando ou não, né, que é análogo aqui ao caso da lâmpada que eu comentei, né, sobre verificar se ela realmente está queimada, se é só mau contato, né, caso seja, né, eu posso plugar melhor ela, e caso ela esteja queimada, vou ter que comprar uma nova lâmpada, tá? Então o fluxograma representa isso pra gente. E na engenharia química, um fluxograma de processo, ele basicamente representa pra gente essa mesma sequência de etapas, essa mesma sequência de passos, mas na forma, né, de um processo químico, tá certo? Então a gente consegue, a partir de um fluxograma de processos, avaliar quais são as etapas sequenciais ou simultâneas de um determinado processo. Também, por exemplo, o fluxograma, né, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês em seguida, né, mas, por exemplo, no processo de produção de álcool, né, de álcool etílico a partir da cana-de-açúcar, né, nós temos várias etapas: a etapa de extração do caldo, a etapa de concentração do caldo, fermentação, destilação, né, para purificação e separação do etanol. Então, todas essas etapas, esses passos pelos quais a matéria-prima passa para chegar no produto, a gente consegue representar na forma de um fluxograma. Bem, e esses fluxogramas, eles são úteis tanto, né, para o projeto de um novo processo, né, de uma nova planta industrial. Então, você tem que colocar as etapas de forma sequencial, linkando a entrada e a saída de cada etapa, de onde ela vem para onde ela vai, quanto para a interpretação de um processo, tá bem? Então, quando vocês às vezes forem numa visita técnica, forem em uma indústria, conhecer uma indústria, forem fazer um estágio, né, forem começar a aprender sobre um determinado processo específico, vocês vão perceber que a maneira mais simples de entender o processo e entender as etapas, né, daquele processo, como ele funciona, é avaliando o fluxograma. Porque daí você vai ver a sequência das etapas, né, o que vem de onde, né, e para onde vai. E aí você consegue, a partir disso, ter uma noção do que acontece no processo. Claro que daí você pode entrar em aspectos mais específicos de cada equipamento, aspectos, né, que vão um pouco além da informação de um fluxograma básico de processo. E é por isso que a gente acaba tendo aí diferentes representações de fluxogramas de processo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Mas então, basicamente, um fluxograma de processo, ele tem que conter quais são as operações unitárias, tá? Quais são os processos que acontecem: extração, destilação, reação, moagem, evaporação, né? Várias operações unitárias da indústria química aí que nós temos. Alguns deles trazem informações e dados, né, como as conversões de cada etapa, qual equipamento utilizado. Tá? Por exemplo, para uma operação unitária de secagem, nós podemos ter aí vários tipos de secadores. Para a operação unitária de filtração, nós podemos ter aí vários tipos de filtro. Então, às vezes, essa informação ajuda a gente a compreender melhor como o processo funciona, quanto melhor especificado ele está. E o balanço de massa, o balanço de energia, né, recursos para a operação e utilidades que são necessárias a um processo. Então, a gente, num fluxograma, se ele for bem elaborado, se ele estiver bem especificado, a gente vai conseguir verificar tudo que está entrando em quantidades mássicas, tudo que está saindo, né, quais são os pontos onde há consumo de energia ou geração de energia, tá, quais são os recursos de operação que a gente precisa em cada etapa, tá, seja, né, recursos financeiros, recursos em termos de mão de obra, ou utilidades também, que utilidades no processo a gente chama às vezes aquelas correntes, né, que servem como suporte e são úteis para a operação do processo, como por exemplo energia elétrica, água, né, água de resfriamento, né, vapor. Então tudo aquilo que entra em um processo não necessariamente faz parte dele, mas é necessário para que ele aconteça, nós chamamos de utilidades. Tanto que mais para frente
né, esses termos e esses tipos de correntes vocês vão estar mais familiarizados nas próximas disciplinas de instalações, né, e o que vai vir adiante. Aqui no nosso contexto de fundamentos de cálculo no processo, a gente se preocupa com o balanço de massa e energia. Então a gente precisa saber visualizar no fluxograma o que está entrando e o que está saindo de massa e o que está entrando e o que está saindo de energia, tá certo? Então, só representando isso de maneira geral aqui em um fluxograma também, vejam então que para o processo químico acontecer, né, a transformação na indústria, né, ser realizada, nós temos aí vários inputs, né, várias entradas, que são as matérias-primas, esses recursos, né, as utilidades, como eu comentei, e isso então a finalidade de realizar esse processo com essas entradas é obter um determinado produto. Tá? Então o produto, né? Então isso é genérico, né? É válido para qualquer processo, né? Qualquer processo da indústria, a gente tem a finalidade de obter um produto com isso, que vai estar saindo depois do processamento. E, né, eventualmente, ocasionalmente, na grande maioria das vezes, a gente tem também a geração de resíduos. Opa, escapou aqui, peraí. A gente tem a geração de resíduos ou subprodutos que não necessariamente, né, são o produto de interesse, mas que a gente precisa destinar de alguma forma para um tratamento, ou a gente precisa reciclar, reaproveitar como matéria-prima em outro processo, né, e gerar daí um outro produto de valor agregado, mas então também pode ser algo que é gerado, que é cogerado em um processo químico junto com o produto principal de interesse. Bom, o nosso balanço de massa, então ele vai se dar aí ao redor do processo, se preocupando com as matérias-primas, com o produto e com os resíduos. A gente não entra aqui ainda no mérito de avaliar, né, utilidades e recursos humanos, operacionais e financeiros. Tá? A gente se preocupa só com o que a gente consegue quantificar aqui em termos de massa e que não tem finalidades de troca energética com o processo. Tá? Já o balanço de energia, além, né, dessas correntes, das correntes mássicas que a gente tem entrando e saindo, ele também acaba levando em consideração as utilidades do processo, porque por conta, né, dele avaliar trocas energéticas, né, a utilização de vapor, a utilização de água de resfriamento em determinadas etapas, justamente é feita para promover o aquecimento ou resfriamento de uma etapa de processo. E para acontecer essa troca térmica, né, a gente tem, consequentemente, né, ela representa uma troca energética. E aí, então, o balanço de energia ele acaba levando em consideração também esses tipos de entradas em um processo químico. Por isso, primeiro a gente entende o balanço de massa e depois a gente incorpora o balanço de energia para compreender ele também. O balanço de massa e energia, que é o que a gente acaba vendo mais para o final, ele compreende daí, né, de forma conjunta, todos esses aspectos de um processo, tá? Tudo que está entrando, tudo que está saindo, para a gente verificar se de fato o nosso processo ele está acontecendo como deveria, tá? Porque o engenheiro químico que trabalha, né, na planta industrial, que trabalha, né, no chão de fábrica, ele tem que operar o processo e verificar a todo instante se está acontecendo nos conformes, né? Se tudo que está entrando está saindo, se a conversão da etapa de reação está sendo adequada, né? Se para a quantidade de matéria-prima que está entrando está saindo a quantidade de produto que é esperado, certo? Que porventura se acontecer alguma coisa e não sair o que se espera, né, a gente tem que saber observar e avaliar o que aconteceu. Né, onde saiu aquilo que deveria sair ali e não saiu. Tá? Aconteceu algum vazamento na planta, aconteceu, né, algum desvio de corrente de processo para algum tanque de estocagem. Então, né, o engenheiro químico que está no chão de fábrica na indústria, ele tem que conseguir, né, resolver eventuais problemas que desviem aí o balanço de massa e o balanço de energia do que se espera operar. E mais acima ainda, por exemplo, o engenheiro químico que atua como, né, como gestor, como gerente da indústria, ele vai estar olhando, né, só os resultados, só os indicadores que o pessoal da indústria e da planta do processo passar para ele.
Então ele vai ter que saber avaliar se o balanço de massa está fechando, né, se está produzindo o que deveria, quanto de energia está consumindo para produzir isso, né, se há divergência entre um mês e outro, se variar o consumo de energia, né, buscar identificar por que variou, né, qual etapa do processo que passou a consumir mais ou passou a consumir menos, identificar pontos do processo onde pode ocorrer redução de consumo energético. Então, independente, né, do engenheiro químico e da posição dele, ele tem que saber avaliar um processo de maneira a compreender tudo que entra e tudo que sai, tá? Porque é a partir daí que a gente consegue trabalhar melhorias de processo, tá? Essas melhorias elas têm que ser quantificadas. E como elas são quantificadas? Em termos de gasto energético e em termos de produtividade. Então, a partir daí, ele consegue, com os cálculos, mostrar e provar, por meio de um balanço de massa, um balanço de energia, que tais ações no processo podem melhorar a produtividade da indústria e podem reduzir o consumo energético. Bem, como eu comentei, né, sobre fluxogramas de processo, eles representam aí a sequência das conversões químicas e unitárias e as operações unitárias, tá certo? E eles trazem informações do processo industrial. Eles indicam também os pontos de entrada das matérias-primas e energia, né, para geração dos produtos ou subprodutos. Então, para a gente ter um fluxograma no qual a gente consegue interpretar e realizar um balanço de massa ou energia, a gente tem que ter essas informações. A gente tem que olhar para um fluxograma, ele tem que estar mostrando para a gente o que aquela etapa faz, né, o que está entrando e o que está saindo daquela etapa. Em uma avaliação global, né, do processo, o fluxograma ele é utilizado a todo instante, desde o projeto até a operação da planta, para ele conseguir verificar exatamente, né, o que está acontecendo. E esse fluxograma ele parte de um projeto inicial e ao decorrer dos anos, ao decorrer da expansão da fábrica, da planta, ele pode ir aumentando e incorporando, né, mais elementos ao fluxograma. De maneira, né, a classificar os fluxogramas, nós podemos ter aí até 3 tipos principais de diagramas de fluxo que são utilizados para fazer a avaliação de um fluxograma de processo. Então nós temos os diagramas de blocos, tá certo? Então, que são os diagramas mais simples, né, que talvez vocês já tenham visto e tenham um pouco mais de familiaridade, que mostram, né, o sequenciamento de etapas apenas de um processo. O fluxograma do processo, que traz informações mais detalhadas, além simplesmente dos blocos e do nome das correntes, traz informações quantitativas muitas vezes também. E os fluxogramas de... Cortou aqui também, deixa eu voltar. Os fluxogramas de tubulação e instrumentação, tá certo? Que são fluxogramas que trazem aí elementos de controle, elementos de instrumentação para verificar, né, a controlabilidade de uma planta industrial, tá certo? Por exemplo, a representação de uma válvula, um instrumento de medição de temperatura, pressão, isso também pode estar indicado em um fluxograma. Mas aqui pra gente, na disciplina até então, a gente só vai se preocupar com diagramas de blocos e fluxogramas de processo, tá? A gente não vai ainda entrar, né, ao estudo de fluxogramas de tubulação e instrumentação. Isso vocês verão mais adiante nas disciplinas de instalações industriais e também na disciplina de controle e instrumentação. Bom, os fluxogramas de bloco, eles trazem então o sequenciamento apenas, tá? Eles não trazem aí nenhuma ou muito poucas informações a respeito do processo em si, e eles trazem então, né, como se fossem assim, vários blocos e de maneira clara, né, descrevendo o que aquele bloco representa, né, que etapa de processo ou que operação unitária ele representa, e mostra então, de acordo com as correntes que a gente representa aqui na forma de setas que interligam esses blocos, né, qual é a sequência de etapas que acontece, tá? O que sai de onde e para onde vai aquilo que saiu do bloco anterior. Por exemplo, aqui nessa figura que está passando para vocês, nós temos aqui um fluxograma de blocos que mostra para a gente que nós temos aqui 2 tanques de reagentes, tá certo? Que fazem parte do processo. Então, se eles são reagentes aqui, provavelmente eles são matérias-primas do processo. Eles seguem para um misturador, onde aqui então esses reagentes são misturados. Depois do misturador ele segue para um reator,
onde ocorre a reação de fato, tá certo? Nem sempre a reação acontece onde os reagentes são misturados, porque às vezes ele precisa de uma condição específica de temperatura, uma condição específica de pressão para acontecer, e nesse tanque de mistura ele não tem essa condição. Aí ele segue para um reator, onde daí sim atinge-se a temperatura de reação, ou atinge-se a condição de reação, e ali a reação ocorre. E depois de reagir e produzir, né, o produto de interesse, a gente pode ter uma ou várias aí, etapas de separação que vão purificar o produto de interesse e remover, né, subprodutos ou produtos, né, que não são desejados, e reciclar provavelmente reagentes não reagidos, né, porque a gente pode ter, né, muitas reações, na verdade, são, né, a maioria dos casos não tem uma conversão muito alta, então a gente precisa recuperar e reutilizar no processo o que não reagir, tá certo? Porque, querendo ou não, tem um valor agregado, né, tem um gasto de matéria-prima, a gente não pode perder, tem que buscar recuperar para enviar de volta, reciclar para o início do processo. Bem, então, basicamente, num fluxograma de blocos a gente representa e tem esse tipo de interpretação. E vejam que nós não nos preocupamos aí então com condições de temperatura e pressão, não nos preocupamos com a vazão das correntes, com a composição delas, tá certo? Porque um fluxograma de blocos ele traz basicamente isso e representa as correntes de fluxo do processo e as suas unidades, né? Como elas são transportadas de diversas formas. Então essa é a interpretação que a gente tem. Então a gente não vai além em um fluxograma de blocos. Já no fluxograma de processo, nós conseguimos aí ter a informação que a gente precisa para os balanços de massa e balanços de energia, tá certo? Então a gente precisa verificar em um fluxograma de processo, né, quais são as quantidades, quais são essas informações que a gente precisa, né, como eu comentei, que era o que a gente não tinha ali no fluxograma de blocos. A pressão dessas correntes, a temperatura, né, eventualmente tamanho de equipamentos, tá certo? Então a gente tem aí mais informações que permitem a gente fazer um balanço de massa e um balanço de energia. Por exemplo, aqui é um fluxograma de processo que mostra para a gente uma coluna de destilação que separa aqui, né, uma fase aquosa e uma fase de hidrocarbonetos orgânicos, onde, né, o que sai de hidrocarbonetos vai para um decantador, depois vai para outra coluna de destilação para a gente conseguir obter, né, um produto de interesse, no caso aqui o butanol, separando ele da água e de outros possíveis hidrocarbonetos aqui que a gente possa ter em contato com ele nesse decantador. Mas assim, o processo em si, né, as etapas, a gente só consegue avaliar tendo o entendimento, né, na descrição o porquê aquele processo acontece daquela forma. Mas independente, para a gente realizar um balanço de massa, um balanço de energia, vejam que a gente tem que ter em um fluxograma essas informações. Vazão molar, composição, tá certo? Pressão, quantidade de energia trocada no refervedor da coluna, tá certo? Então, à medida que a gente for estudando aqui ao longo da disciplina, vocês vão ver que muitos dos problemas de balanço de massa e energia que a gente vai estudar são normalmente enunciados, né, ou descrições de processo que a gente precisa saber interpretar e construir o fluxograma, tá? E daí, construindo o fluxograma, a gente consegue fazer os balanços de massa e energia. Por isso, é muito importante a gente entender a representação de um fluxograma e saber as informações que são necessárias para a avaliação dele, tá? Porque muitas vezes no que a gente vai estudar aqui, no que vocês possam vir a se deparar depois, vocês vão ter a descrição do processo, vão ver as etapas em que ele ocorre, mas se você quiser fazer qualquer cálculo, né, qualquer balanço, fica muito mais fácil quando você transcreve isso na forma de um fluxograma e tem essas informações. E além disso, né, apesar de a gente não trabalhar aqui na disciplina, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês que nos fluxogramas de tubulação e instrumentação, a gente tem também as linhas de instrumentação e de controle em cada uma das operações unitárias, tá? Mostrando onde a gente tem entre os equipamentos e entre as etapas de processo os instrumentos de medição, certo? Por exemplo, aqui um processo, né, de compressão e armazenamento de ar, representando que nas nossas etapas aqui a gente tem várias válvulas de saída de ar, a gente tem instrumentos de medição de temperatura, medição de pressão,
né, medição de vazão. Então, o fluxograma de instrumentação e controle, ele pode ser complementar a um fluxograma de processo, tá certo? Um fluxograma assim, de processo para projeto de uma indústria, ele tem que ter todas as informações da maneira mais completa possível, né? Desde a descrição dos processos, as informações das correntes, as condições das correntes e também os elementos de instrumentação, né, e tubulação. Então, é necessário, né, para o engenheiro químico interpretar e avaliar um processo que ele tenha o entendimento dessas representações. Bem, mas isso aqui vocês verão, como eu comentei, mais adiante. Bom, agora, né, além dos fluxogramas, vou fazer uma revisão breve aqui também hoje sobre as variáveis das correntes de processo, tá certo? Então, como a gente viu em um fluxograma, tudo aquilo que interliga, seja em um fluxograma de blocos, os blocos, ou seja em um fluxograma de processo, as etapas de processo, a gente chama, né, tem o costume de denominar como uma corrente de processo, tá certo? Porque ele mostra o que está saindo de uma etapa e está indo para outra, tá certo? Ou seja, eles indicam diretamente, né, a forma ou o estado desejado da matéria contido naquela corrente, tá? Então, uma corrente de processo, ela vai ter uma certa quantidade de matéria associada, e para a gente conseguir representar ela ou entender o que ela significa, a gente tem que ter conhecimento aí de alguns parâmetros dessas correntes. E normalmente esses parâmetros eles são representados e descrevem aí a condição dessas correntes, tá certo? Mostrando, como a gente viu ali atrás no fluxograma, né, de processo que eu mostrei, a vazão, a composição, a pressão e assim por diante, tá? Então, por exemplo, aqui na figura, né, ao lado aqui da imagem, a gente tem aqui, né, um sistema que tem a finalidade de fornecer uma vazão de água aquecida, ou seja, a variável de processo é a temperatura de água de saída dessa água que vai ser aquecida. Então, simplesmente, se a gente avaliasse esse fluxograma a partir do funcionamento ou da finalidade dele, a gente não consegue ter um entendimento para balanços de massa e energia. A gente consegue ver que a gente está entrando com um fluido a ser aquecido e ele está saindo aquecido. Para ele sair aquecido, ele precisa trocar calor com algo que está entrando aqui no fluxograma. No caso, a gente vê que é vapor. Então, o vapor entra, cede energia, né, cede calor para o fluido que vai ser aquecido e ele sai aquecido em cima, e por conta do vapor perder, né, calor, digamos assim, perder quantidade energética associada a ele, ele acaba condensando, no caso aqui desse processo. Mas para a gente poder fazer um balanço e observar qual que é a energia que está sendo transferida do vapor para esse fluido, ou qual que é a quantidade que entra do fluido e quanto a gente precisaria de vapor para aquecer esse fluido, a gente precisaria de outras informações, né, como as vazões, as temperaturas, tá certo? Calor específico das correntes, quando a gente tem troca térmica, e isso a gente vai ver mais adiante em balanço de energia. Então a gente precisa conhecer os parâmetros das correntes, as variáveis associadas a essas correntes, né, como temperatura, pressão, composição, para poder fazer os balanços de massa e energia. Nesse sentido, a gente tem aqui algumas variáveis de processo, né, que a gente chama e classifica como as principais variáveis de processo. Tá certo? Não são as únicas, mas são as principais, e a gente precisa dominar elas, conhecer bem elas para poder fazer os balanços de massa e de energia. Bem, a maioria, né, algumas que a gente pode citar aqui são a vazão, a densidade, fração, composição, concentração, temperatura, pressão. Vejam que tudo isso diz respeito, né, a uma certa condição de uma corrente de processo. Mas se a gente falar, vai descrever uma corrente de processo, o que tem nela e qual é a condição dela, a gente precisa falar qual é a vazão, qual é a composição, qual é a temperatura. Então, para a gente conhecer e poder fazer os balanços, a gente precisa conhecer essas propriedades e aí aplicar elas nas equações de balanço para determinar as condições de saída a partir de entrada ou de entrada a partir de saída. Tá? Para o balanço de massa, né, são importantes aqui vazão, densidade, fração, composição e concentração. E a seguir eu vou falar um pouquinho, né, sobre elas, né, mostrando aqui algumas relações, né, com exceção aqui da densidade, que a gente sabe que é simplesmente a propriedade que a gente utiliza para fazer a conversão entre massa e volume,
Então, porque a gente pode ter tanto vazão quanto composição ou fração em termos de massa e volume, e se a gente quer converter de uma para outra, a gente precisa conhecer a densidade da corrente ou dos componentes que a gente tem ali associados. E para o balanço de energia, é muito importante, é necessário conhecer a temperatura e a pressão dessas correntes, principalmente, tá? Podem ser necessários às vezes outros parâmetros, outras variáveis, mas essas são as mais importantes. E lá na hora que a gente for falar sobre balanço de energia, lá na frente, eu vou relembrar aqui esses conceitos e essas propriedades para a gente conseguir daí interpretar isso relacionando com o balanço de energia. Bom, primeiro aqui, então, sobre a vazão. A vazão, então, ela quantifica ali em uma corrente de processo a taxa pela qual o material é transportado através de um certo caminho, tá certo? De uma etapa de processo até outra. E esse caminho ele pode se dar aí por meio de uma tubulação, quando a gente está trabalhando com líquidos, né, por meio de esteiras, quando a gente está trabalhando com sólidos, principalmente, dutos, quando a gente está trabalhando com correntes gasosas, né, ou algumas nomenclaturas diferentes aí a sistemas de transporte de quantidades de matéria. Mas basicamente, então, para a gente conhecer a vazão de uma corrente de processo, a gente tem que saber o quanto daquela quantidade de matéria da corrente está passando por uma dada área de seção transversal ou por um dado espaço por quantidade de tempo, tá certo? Então essa é a grandeza da vazão. Então a gente tem uma quantidade a ser transportada, né, por quantidade de tempo, né? Por exemplo, quilogramas por hora, quilogramas por segundo, em vazão molar, mols por hora, quilomols por hora. Então a gente tem várias formas de expressar a vazão e a gente precisa diferenciar elas para poder converter de uma para outra, bem? Bom, então primeiro é a vazão mássica. A vazão mássica é a quantidade de massa transportada através de uma seção por unidade de tempo, certo? A gente representa aqui, como M com pontinho em cima, segundo a nomenclatura do Himmelblau, como sendo então vazão massa, é quantidade de massa, né, por unidade de tempo. E aí eu poderia ter aqui quilogramas por hora, né, gramas por hora, gramas por minuto, tá certo? Então isso a gente chama de vazão mássica. Vazão molar é a quantidade de mols de uma substância transportada através de uma seção por unidade de tempo, certo? Então, ao invés da gente utilizar massa, a gente utiliza mols, tá? Isso é muito necessário e útil quando a gente trabalha em sistemas com reações químicas, como a gente vai ver mais adiante, porque a gente correlaciona uma reação química por meio da estequiometria da reação. E a estequiometria da reação, naturalmente, é dada em mols, né, e não em quantidades mássicas. Então, para a gente avaliar uma reação, a estequiometria e poder fazer um balanço, muitas vezes a gente precisa trabalhar em mols ao invés de trabalhar em massa, certo? Mas a ideia é a mesma, né? Eu represento aqui, no caso, de acordo com a nomenclatura do Himmelblau, né, N com ponto, como sendo, né, a quantidade de mols por unidade de tempo, né, ou quilomols, tá certo, por hora, ou quilomols por segundo, por minuto, tá certo? Então a gente tem aqui uma quantidade de matéria por unidade de tempo, certo? E a gente faz a conversão de uma para outra através da propriedade que a gente chama de massa molar de um componente, certo? Então cada composto, né, lá da química, a gente tem, né, conhecimento, conhece a tabela periódica, a gente sabe que cada elemento, cada composto pode ter uma massa molar associada, que é a correlação, né, em quantidade de massa por mol daquela substância. E a gente utiliza então daí a massa molar para fazer a conversão de um para outro. E a vazão volumétrica, né, segue aqui na mesma ideia, mas seria a quantidade de volume transportado através de uma seção por unidade de tempo. E nesse caso aqui é muito comum expressar quando a gente trabalha com correntes de processo gasosas, tá certo? Então a gente utiliza às vezes, né, a maioria dos elementos de medição de vazão de correntes de gases faz a medição em quantidades de volume, tá certo? Aí nós temos às vezes metros cúbicos por hora, né, centímetros cúbicos por hora, litros por minuto, litros por segundo, tá certo? Então vazão volumétrica, né, seria uma quantidade em volume por unidade de tempo. E como que a gente faz a conversão, né, em relação às outras?
seria no caso aqui, como na massa para vazão molar a gente faz utilizando a massa molar, da vazão volumétrica para a vazão mássica a gente utiliza a densidade da corrente, certo? A densidade da relação da massa com o volume, a gente pode utilizar ela, conhecida a densidade de uma corrente de processo, para converter de massa para volume ou de volume para massa, e consequentemente de massa para mol, utilizando a massa molar. Então é necessário a gente diferenciar e saber converter aqui essas grandezas, esses parâmetros. Bom, então eu só trouxe aqui, né, lembrando então vocês, já que a gente precisa dessa propriedade para fazer essa conversão, essa correlação, que o mol é a quantidade de matéria, né, correspondente a um número especificado de moléculas, né, ou átomos, né, entre outros tipos de partículas, e que no SI esse mol equivale, né, a 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né, que a gente conhece e chama de número do Avogadro. Então a gente tem essa quantidade descrita em quantidade de massa para cada elemento, e aí a gente chama essa quantidade de massa molar, tá certo? Mas independente do número de mols, o número de mols sempre vai ter essa quantidade de matéria, né, correspondente a esse número especificado de moléculas ou átomos. Bem, e a correlação da massa molar de um elemento, né, é dada como sendo massa por mol, certo? Ou massa por quilomol, né? E a gente tem, né, as grandezas derivativas disso que a gente pode trabalhar dependendo, né, de qual conversão a gente deseja, certo? Até para facilitar e ajudar, a gente vai trabalhar muito aqui na disciplina, mas não cabe, né, a gente ficar revisando isso aqui, né, algo também que vocês, né, já viram, acredito, em introdução, em física, né, e já tenham conhecimento. Deixei no Moodle uma tabela de conversão de unidades, né, que tem aí a grande maioria das conversões que a gente vai precisar utilizar durante a disciplina. Então, por favor, vocês baixem nessa tabela, e aí com ela, né, vocês muitas vezes nos exercícios, nos problemas, caso precisem fazer conversões de unidades, acessem aí, olhem na tabela como que a gente converte, né, de litro para metro cúbico, para centímetro cúbico, de quilograma para libra, tá certo? De graus Celsius para graus Fahrenheit. Então a gente tem ali várias conversões que são necessárias para poder fazer um balanço de massa e energia, porque para ele ser dimensionalmente correto, né, o nosso balanço, todos os parâmetros, todas as variáveis têm que estar na mesma unidade. Se a gente tiver com unidade diferente, a gente vai estar fazendo errado, vai estar calculando os balanços de forma errada. Então a gente precisa deixar todos na mesma base para poder fazer um balanço de massa ou um balanço de energia na mesma base. Bom, e essa massa molar, né, caso vocês precisem também, além da tabela de conversão de unidades, eu vou deixar também lá no Moodle, não está ainda, mas vou colocar uma tabela periódica, né, onde a gente pode também buscar a massa molar dos compostos para conseguir, né, caso necessário, caso um problema, um exercício, uma atividade assim não traga de forma direta a massa molar dos compostos envolvidos, buscar nessa massa para fazer a conversão de massa para mol, de mol para massa, certo? Bom, uma coisa também que a gente precisa, né, ter uma certa noção, e às vezes, né, muitas pessoas eu já vi que se confundem com isso, tá certo? É que, baseado na definição de massa molar, tá certo? Muitas vezes, dependendo da linguagem ou da bibliografia, a gente representa, né, o que a gente tem o costume de chamar de mol por grama-mol, tá certo? Então, o que a gente entende por grama-mol é quando a gente está trabalhando no nosso sistema, né, internacional, que seria, né, trabalhar então com quilogramas, mas no caso aqui na unidade de grama, por quantidade de massa molar, tá certo? Então, quando a gente fala mol, na verdade a gente está se referindo a grama-mol. Por quê? Porque quando a gente fala em massa, a gente não tem às vezes uma massa que não tenha, né, aí uma unidade derivativa como quilograma, tonelada, grama, e a gente, para mol, tem que saber diferenciar isso também, tá certo? Então, a gente diferencia, né, o grama do quilograma, né, com o K, antes, né, no quilograma, para mostrar que a gente está trabalhando na base de quilograma. No mol, a gente também tem a possibilidade de trabalhar em quilomols, tá certo? Então, seria aí a unidade de mols,
né, vezes 10 a terceira, para a gente trabalhar, às vezes para sistemas muito grandes, em quilomol. E para a gente, digamos assim, no sistema de mol, conseguir fazer essa associação e compreender que, assim como a gente tem quilomol, a gente tem quilograma, se a gente tem grama, a gente tem grama-mol, para a gente conseguir fazer a conversão e a correlação entre as grandezas, tá certo? Então, grama-mol representaria aí a unidade de mol, né, considerando a massa em gramas pela massa molar, tá? Isso trabalhando no sistema do SI. No sistema inglês, nós temos o costume de chamar de libra-mol. Então, para não fazer confusão do que é libra, né, e do que é grama em quantidades mássicas, daí no sistema internacional a gente chama de grama-mol, tá certo? Mas é o mol como a gente está acostumado a ver na unidade de massa em gramas por quantidade da massa molar do composto, né, ou da substância. Já o libra-mol é a massa em libras pela massa molar do composto da substância que a gente está trabalhando. Então, muitos problemas, muitas referências, literaturas, às vezes vão chamar de grama-mol, tá certo? Então, uma certa quantidade, então não confundam. Aquilo se refere a uma quantidade em mols, que caso a gente queira converter para massa, a gente vai ter que utilizar a massa molar, né, em gramas por mol, tá certo? E também muitas vezes a gente pode acabar utilizando quilomols, tá certo? Se a gente tem uma quantidade em quilogramas e a gente quer passar para mol, é mais conveniente primeiro a gente passar para quilomol e depois passar para mol, tá certo? Ou de mol para grama e depois para quilograma. Então, basicamente, né, então 1000 grama-mols equivalem a 1 quilomol ou 1 quilograma-mol, tá certo? Então tem as duas maneiras estão corretas, né? As literaturas chamam de formas distintas. Então, quilograma-mol é a mesma coisa que quilomol. E isso equivale a 1000 grama-mols ou 1000 mols. Tá bem? Então a gente tem que compreender isso para não fazer confusão, porque se a gente tiver uma quantidade em massa em quilogramas, a massa molar que a gente vai ter que utilizar vai ter que estar sendo dada em quilomols. Tá certo? A gente vai estar fazendo a conversão para quilomols. E se a gente tem em gramas, a mesma coisa, né? Em gramas a gente vai estar convertendo para mol, ou de mol para gramas, né? Ou grama-mol, que é o que a gente chama de mol. Bom, agora relembrar um pouquinho aqui também, né? Diferenciar fração, composição e concentração, tá certo? Isso é uma coisa muito importante, muito necessária, tá? Que muita gente também às vezes faz confusão e coloca a unidade de uma na outra, às vezes uma não tem unidade, a outra tem, tá? Então as dimensões acabam ficando trocadas aí se a gente não tiver claro a diferença entre, né, cada uma dessas nomenclaturas. Então, primeiro, fração, né? A fração, seja ela a fração mássica, seja ela a fração molar, e daí vai depender se a gente está trabalhando com o nosso sistema em massa ou em mol, ela representa aqui no caso a fração mássica, a fração mássica do componente de uma mistura, que seria então a razão entre a massa desse componente e a soma das massas de todos os componentes da mistura, tá certo? Ou seja, a massa dele sobre a massa total da corrente de processo ou do sistema que a gente está avaliando, tá certo? Então a fração mássica de um componente, no caso aqui eu chamei de I, né, seria do componente I, a fração mássica do componente I é a massa do componente I sobre a massa total. E também, né, um certo cuidado que tem que ter de uma literatura, de uma referência para outra, tá certo? Mas é só uma questão também de convenção, é de que a gente chama de Y, fração mássica, quando a gente está se referindo a corrente de processo em estado gasoso, e de X quando a gente está se referindo a correntes em estado líquido, tá certo? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma corrente que mistura uma fase líquida e uma fase vapor. E, por exemplo, às vezes você tem água e a água está tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Para você diferenciar qual é a fração da água que está na fase líquida e qual é a fração da água que está na fase vapor, daí você precisa diferenciar utilizando uma nomenclatura diferente, tá certo? Mas, né, em síntese, a fração mássica, né, vai ser calculada da mesma forma. A fração do componente naquela fase sobre a massa do componente naquela fase sobre a massa total
daquela fase no sistema. E a mesma coisa vale para a fração molar, porém, ao invés de massa, a gente vai estar, então, tratando em mols, tá certo? Então, a fração molar do componente é a razão entre o número de mols desse componente e a soma das quantidades de mols totais de todos os componentes da mistura, tá certo? Então, a fração molar, eu posso representar aqui também com y ou com x, dependendo se é uma corrente gasosa ou se é uma corrente líquida, como sendo o número de mols do componente I sobre o número de mols total. Por exemplo, né, se eu tiver em uma corrente, né, 5 mols de água e a corrente tiver 100 mols total, sendo os 95 todas as outras substâncias, a fração molar de água nessa corrente vai ser 5 sobre 100. Então, eu vou ter, né, digamos assim, em termos de composição, que é o que a gente vai ver a seguir, 5% dessa corrente é água, tá certo? E então, se eu estiver trabalhando em mols, lá em massa, como a gente viu ali antes, fração mássica, deixa eu voltar aqui só para falar um exemplo também, se eu tiver em uma corrente, digamos que 3 kg de bicarbonato de sódio e a minha corrente ela tem uma vazão total de 10 kg por hora, por minuto, né, que seja, eu vou ter então 30% dessa corrente equivalente a bicarbonato de sódio, ou seja, uma fração mássica de 0,3, certo? Bom, então, quando a gente fala em fração, a gente não fala em unidade, né? Percebam que a gente divide massa por massa total, então a gente fica sem unidade, ou a gente divide mol por mol total. Então, para fração, a gente está dizendo qual fração daquele todo representa a quantidade daquele componente. Então, a gente não tem uma unidade associada. Alguém falou alguma coisa? Tá? Alguém falou alguma coisa? Acho que eu tinha ouvido um barulho aqui. Não? Então deixa eu voltar aqui. Bom, já para composição, tá certo? Para composição, quando a gente fala em composição, geralmente a gente expressa, né, o percentual em massa do componente existente, digamos assim, em 100 unidades de massa daquela mistura. Isso para composição mássica, tá? Porque assim como fração, a gente pode ter composição mássica e composição molar. Então, matematicamente, a gente representaria a composição multiplicando a fração, tá, por 100%. Então, assim como eu comentei lá no caso, né, que eu tivesse 3 kg de bicarbonato de sódio e uma corrente de 10 kg, eu tenho uma fração de 0,3, mas em termos de expressar em composição, 30% daquele todo, daquela corrente, é bicarbonato de sódio. Então, eu consigo expressar a composição geralmente em uma quantidade percentual, tá certo? Isso utilizando aqui no caso da composição mássica, a fração mássica. E a mesma coisa para a composição molar, mas ao invés de usar a fração mássica, eu vou usar a fração molar. E vou multiplicar por 100 para ter a composição, ou seja, o percentual dessa corrente, que equivale, né, em mols ao número de mols total daquela corrente. Tá? O mesmo exemplo da água que eu comentei, em 5 kg de uma corrente, né, de 100 kg, eu teria aí uma fração de 0,05, que vezes 100 me dá uma composição de 5%. Né? 5% do todo daquela corrente representa a água, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferenciação que a gente faz de composição para fração, tá? A composição a gente representa em quantidade percentual, né, da corrente ou do sistema que a gente está avaliando, e a fração, né, sem unidade, como se fosse uma unidade fracionária mesmo do todo. Já a concentração nós também podemos especificar, né, e dividir em concentração mássica ou concentração molar, mas seria então a razão entre a massa do componente na solução e o volume dissolvente da mistura, tá certo? Então a concentração, a gente pode ter uma concentração mássica que é dada, por exemplo, em quilogramas por metro cúbico, quilogramas por litro, gramas por litro, tá certo? Então a concentração é uma unidade de massa por uma unidade de volume.
e a concentração do componente I em um determinado sistema, em uma determinada corrente de processo, é a massa desse componente I pelo volume total de solvente, tá certo? Quando a gente diz solvente, a gente diz, né, então, digamos assim, a gente exclui, né, o volume do próprio componente, tá certo? Então, também tem que estar atento se a gente está falando do volume do solvente ou volume total da corrente. E a mesma coisa para concentração molar, né, de forma análoga lá à fração e à composição. A concentração molar seria a quantidade de mols do componente por quantidade de volume do solvente na mistura, tá certo? Então, em vez de falar quilogramas por metro cúbico ou quilogramas por litro, eu falaria que mols por metro cúbico, mols por litro, tá certo? E que eu tenho uma correlação, né, entre essas três formas de expressar. Bom, para passar, digamos assim, de fração para composição é simples, né? Só multiplicar por 100, né, como eu comentei ali com vocês. Mas concentração não, para concentração eu preciso saber a quantidade de solvente, para saber a quantidade total do sistema, para daí fazer o cálculo da fração ou da composição, certo? Então, se um problema, se uma situação te traz um valor de concentração, aquilo não é a mesma coisa que fração ou composição, tá? Então, tomar um certo cuidado só e fazer as conversões apropriadas de acordo com o volume, massa e número de mols do sistema. Bem? Bom, pessoal, então esses eram os conceitos que eu queria relembrar com vocês, tá certo? Então aqui a gente já deu o horário da nossa aula, eu trouxe um exercício para a gente resolver como atividade, mas não vai dar tempo aqui na aula hoje. Então depois eu vou gravar, né, um vídeo, vou deixar à disposição, né, de vocês até amanhã da resolução do exercício, tá certo? De um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês essas conversões entre fração, vazão, fração mássica, fração molar, tá certo? E daí a atividade da aula, né, eu coloquei aqui para vocês fazerem então esse exercício utilizando como base de cálculo, né, o RA, os 3 últimos dígitos do RA de vocês e algumas quantidades associadas, que daí eu explico melhor na hora que no vídeo quando eu passar para vocês amanhã do exercício, beleza? Ficou um pouco grande mesmo porque a gente tinha muitos avisos, muitos recados para passar lá do início da apresentação da disciplina, mas a partir das próximas aulas, das próximas semanas, a gente vai retomando, né, o ritmo comum, ritmo normal que a gente tem aí previsto,